Três ações brasileiras de acordo com os critérios do Warren Buffett. É exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. E antes de mais nada, já comenta aí qual que é o seu top 3. Deixa nos comentários as 3 melhores ações que você tem na sua carteira. E será que a gente tem 3 ações na Bolsa Brasileira que passariam no filtro do Warren Buffett, no checklist do oráculo? A resposta é sim. E isso tem a ver com a forma com que o Warren Buffett analisa e escolhe as ações para investir. São 3 ações da nossa bolsa que possuem ótimos fundamentos e a gente já vai ver quais são elas. Mas antes de mais nada, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. O canal onde você vai encontrar aqui muito conteúdo, conhecimento relacionado a investimentos, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, renda fixa, economia, etc. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso me motiva, me ajuda muito também o canal a alcançar mais pessoas e se considere aí convidado para se inscrever e ativar o sino das notificações para receber os avisos sempre que a gente postar vídeo novo. E muito bem aqui, antes de mais nada, para saber como que o Buffett analisa as suas ações para investir, a gente precisa começar pela filosofia de investimento dele. Tá? O Buffett pertence à escola do investimento em valor, o famoso Value Investing. Quem é adepto do Value Investing não se concentra ali em indicadores de momentos, técnicos, gráficos ou coisas desse tipo daí. O que esses investidores procuram são boas empresas de acordo com a análise fundamentalista. Eu vou listar aqui alguns fatores que esse grande investidor observa ao analisar uma empresa, praticamente todos eles de acordo com informações encontradas nos livros Warren Buffett e Análise de Balanços e O Jeito Warren Buffett de Investir. Estou deixando o link desses livros na descrição aqui, caso você ainda não tenha lido, e recomendo muito a leitura para quem quiser se aprofundar no assunto, tá? Não são livros muito difíceis, tá? E se você é iniciante, você vai entender tranquilamente ali, eu recomendo bastante. A primeira dessas 5 características que eu trouxe aqui é o histórico de rentabilidade das empresas. Exatamente isso. As empresas que proporcionam um bom retorno sobre o patrimônio líquido, um bom ROI consistente, positivo ao longo de vários anos consecutivos, na visão do Buffett, são mais seguras do que empresas que proporcionam um resultado somente durante um curto período de tempo ou de forma cíclica. Entendeu? E nessa hora vale a pena analisar o histórico de pelo menos 5 a 10 anos da rentabilidade da empresa sobre o patrimônio líquido, para você não ser influenciado por períodos de melhor rentabilidade da empresa que possam ter sido distorcidos por algum evento não recorrente, tá bom? Outra coisa interessante a se fazer também, segundo o próprio Buffett, é comparar o ROI da empresa com o de empresas concorrentes do mesmo segmento, do mesmo setor. Não é aconselhável você comparar o ROI de empresas de setores diferentes para descobrir qual delas é o melhor investimento. Seria como se você comparasse o cabeceio do Cristiano Ronaldo com o do Michael Jordan, por exemplo. A força do Neymar com a do LeBron James. Não faz sentido nenhum fazer isso daqui. Outra coisa que o Buffett observa ao escolher e analisar uma empresa é o grau de endividamento. Segundo ele, ter uma grande parcela de dívida em relação ao patrimônio líquido é algo que deve acender um alerta na análise, sacou? Quanto mais dívida uma empresa possui, mais vai ser a parcela do lucro operacional, do resultado operacional da empresa, que ela vai ter que utilizar para arcar com essas despesas com juros. Além disso, empresas muito endividadas, em períodos de crise, tendem a enfrentar muito maiores dificuldades. É claro que muitas empresas conseguem crescer contraindo dívidas, gerar muito valor para o acionista, sem dúvida nenhuma, desde que essas dívidas sejam controladas e saudáveis e mais baratas que o retorno sobre o capital investido da empresa, tá? Obviamente, segundo o próprio Buffett, né, ele diz o seguinte: um patrimônio líquido alto, saudável, mais um bom histórico de rentabilidade sobre o patrimônio já significa que você está num bom caminho na sua análise e na sua escolha. O que já nos leva aqui para a primeira ação no nosso top 3 aqui, que passariam no padrão Buffett, que é a VEG, código de negociação VEG3. Chamada inicialmente de Eletromotores de Araguá, a VEG é uma empresa multinacional de grande sucesso e que ainda tem controle familiar. A gente precisa dizer, a maior fonte de receita da empresa deriva de equipamentos eletroeletrônicos industriais, os famosos motores VEG, né? Os drives, equipamentos de automação industrial, etc. Até tinta ela produz. A evolução do histórico de receita é absurdo. Entre 1996 e 2020, a receita da empresa saiu de 372 milhões para 17 bilhões, né, apresentando uma taxa de mais de 18, 20% ao ano de crescimento, em média. Outro ponto que reforça a eficiência da companhia é a rentabilidade, como a gente estava falando. O ROI se manteve atrativo nos últimos anos, acima de 17%, mostrando a capacidade de a empresa gerar valor para o acionista. A VEG também vem elevando o ROI, que é o retorno sobre o capital investido, de forma
praticamente constante nos últimos trimestres. Isso é reflexo direto de um payout reduzido e de uma boa alocação de capital, ou seja, ela retém esse capital e reinveste a um ROIC elevado. Então, de 2016 para cá, o ROIC praticamente triplicou. Além disso, a solidez financeira da WEG faz dela uma das empresas mais seguras da Bolsa de Valores, né? Ela vem apresentando um histórico de endividamento bem controlado e, como o próprio Buffett gosta de falar, ela vem crescendo e gerando valor a partir do seu patrimônio e não através de alavancagem. Tá? Enfim, meus amigos, a WEG é uma ótima empresa, vem conseguindo criar um nome, uma marca sólida ao longo dos anos, com uma operação muito rentável, eficiente, de escala mundial. A maior parte da receita vem do mercado internacional, ao contrário do que muita gente, inclusive, pensa aqui no Brasil, né? Pessoas que não investem. A empresa deve continuar crescendo, né? Consegue aliar bons resultados com entrega de valor para o acionista e também investe muito em pesquisa, inovação, desenvolvimento, né? Investe boa parte da receita nisso. Para mim, passa no checklist do Oráculo, sem dúvida nenhuma, ou passaria, né? E outra empresa que eu trouxe aqui, que se encaixa nessas características, é a Itaúsa. A Itaúsa é uma holding. É uma empresa que possui participações em outras empresas, caso você não saiba, e que detém o controle de nada mais nada menos que o Itaú Unibanco, o maior banco do Brasil. A companhia foi constituída com esse objetivo de centralizar decisões de um conjunto de empresas. Muita gente fala que a Itaúsa é o que mais se aproxima da Berkshire Hathaway brasileira. Mais ou menos, né? De costas, de longe, no escuro, talvez. Quem sabe um dia, né? O que não impede de ser uma baita empresa também. Eu gosto muito da Itaúsa, brincadeiras à parte. A Itaúsa concentra as decisões financeiras e estratégicas das suas controladas, dando as melhores condições para que elas consigam crescer de forma sustentável e rentável, obviamente, sempre gerando valor para os acionistas, que é o foco da empresa. Atualmente ali, a exposição no Itaú é muito grande e é um dos fatores que me faz investir na empresa, inclusive. É uma forma bem inteligente de comprar um dos bancos mais rentáveis do mundo, pagando um preço mais interessante, né? E preço também entra no checklist do Warren Buffett, a gente já vai ver isso mais pra frente, mas voltando a falar de Itaúsa aqui, por ser composta majoritariamente de ações do Itaú, a empresa naturalmente tem um resultado bem parecido com o do banco. O histórico de lucros da empresa, você bate o olho e já vê que é reflexo puro ali do bom desempenho do Itaú nos anos mais recentes. Crescimento histórico expressivo e sustentável de lucros e também dos dividendos. Em 2000 a companhia finalizou o ano com um lucro de 880 milhões de reais. Em 2019 o lucro já passava de 10 bilhões. Por conta da pandemia ela sofreu em 2020, a gente sabe, o lucro caiu para 7,34 bilhões no ano, mas só no primeiro semestre de 2021 esse lucro já é de mais de 6 bilhões de reais. Outra característica deles é o seguinte, né? Normalmente a empresa realiza um aumento de capital anual por meio de subscrição. Essas subscrições tendem a ser pequenas e a preços bem interessantes, com um bom desconto sobre as cotações correntes, entendeu? Então eu vejo isso como algo positivo. Inclusive o grande Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, também gosta dessa característica da Itaúsa, é uma das ações blindadas da carteira dele, eu fiz vídeo aqui também, porque é uma forma de o acionista aumentar sua posição, é uma empresa rentável, que gera valor, que tem um bom histórico de alocação de capital por um preço bastante atrativo. O ROI da companhia vem se mantendo atrativo nos últimos anos, como você pode ver na imagem, por se tratar de uma holding que tem despesas administrativas, além de outras pequenas participações. É natural que a Itaúsa negocie com desconto em relação à soma das suas participações, mais do que natural, só que atualmente é possível verificar que a empresa negocia com um desconto considerável em relação às empresas do seu portfólio, apesar da alta exposição no Itaú nos últimos anos. Ela vem trabalhando também para diversificar seus ativos sem abrir mão da rentabilidade. Apesar de a concorrência ter se intensificado no setor bancário, o Itaú tem se mostrado bem competitivo, cortando custos, buscando ativos de melhor rentabilidade, sem deixar de lado a qualidade. Além disso, a Itaúsa afirma que está atenta a possíveis aquisições o tempo inteiro, tem pouco endividamento e uma expertise muito grande em aquisições e fusões bem-sucedidas. É uma empresa bem responsável com a alocação de capital. A Itaúsa ela não vai sair comprando qualquer negócio só por comprar. Você pode esquecer isso daí. Eles prezam sempre pela rentabilidade e pela geração de valor e isso, sem dúvida nenhuma, traz benefício para quem investe o dinheiro ali. Por isso, também passa no teste, na minha opinião, do maior de todos os tempos, Warren Buffett. Itaúsa e Itaú, para mim, passariam no teste aqui, mas eu opto por investir na Itaúsa. E por falar nisso, voltando aqui para o checklist do Buffett, ele observa também como que andam as margens da empresa e procura empresas que tenham boas margens de lucro. Assim como ele faz quando ele analisa no ROI lá, lembra? Ele também procura analisar o histórico de 5 a 10 anos das margens da empresa. E para permanecer no radar do Warren, a administração da empresa deve gerenciar muito bem esses custos aí. Procurar manter
boas margens ao longo do tempo. Ele gosta muito de companhias que tenham responsabilidade com os seus custos e despesas, tá? Ele não gosta muito daquele tipo de empresa que, quando tá numa maré boa, quando tá ganhando muito dinheiro, lucrando muito, se descuida nos custos e nas despesas só porque o período é de vacas gordas. E pegando o gancho das margens e também da eficiência de custos, a próxima ação brasileira que entraria na nossa lista aqui é a Ambev3, as ações da Ambev. A companhia nasceu através da fusão da cervejaria Brahma e da Antártica. Não sei se você lembra, duas cervejarias, né, empresas de bebidas das mais antigas do Brasil, grandes concorrentes no mercado brasileiro. Até eu, que nem bebia naquela época, lembro da rivalidade que existia. A empresa já nasceu como uma gigante no setor, né, absoluta, ali, líder de mercado de cerveja no Brasil. Então, dentre as vantagens competitivas da empresa, a gente pode citar o maior alcance e poder de distribuição. A Ambev tem mais de 1 milhão de pontos de vendas apenas no Brasil, pô. É uma inteligência logística que permite que eles consigam chegar em tudo que é canto desse país. Tem lugar que não chega as coisas do governo, mas a Ambev está lá. A eficiência de custos também é marca registrada da empresa e está no DNA da Ambev. A gestão é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores do Brasil e a eficiência na gestão desses custos aí é um dos ingredientes principais para o histórico de resultados absurdo na empresa. Recentemente, a Ambev tem focado em aumentar sua participação no segmento de cervejas premium, que vem ganhando cada vez mais espaço na preferência dos consumidores. A empresa vem crescendo nesse segmento de cervejas de maior qualidade, fazendo especialmente aquisições, cresceu muito nos últimos 20 anos, mas tem tido desafios mais recentes muito grandes. É possível ver no gráfico que a empresa tem tido dificuldades, por exemplo, para crescer o EBITDA recentemente. São muitos os fatores que estão impondo essa dificuldade para a empresa, né? A queda na margem pode indicar uma queda na eficiência, mas é muito provocada pelo grande aumento da concorrência também. Apesar de a companhia ser uma companhia altamente lucrativa, eles não vêm conseguindo crescer o lucro da mesma forma que antes. É natural, afinal, agora se trata de uma empresa que já é muito gigante, né? Mas não quer dizer que deixou de ser uma boa empresa. A Ambev continua sendo uma companhia muito boa e bem gerida. É uma empresa que gerou um ótimo resultado para os acionistas, muito retorno graças à excelência operacional nas últimas décadas. Pouquíssimas empresas no Brasil conquistaram um crescimento tão grande. Os números passados são surpreendentes mesmo e absurdos, né? Apesar de a empresa se ver, né, à frente de novos desafios para manter sua participação no mercado e seguir crescendo, é uma das melhores e mais seguras empresas da Bolsa, com margens muito boas e que tem tudo para seguir sendo líder nesse mercado que ela atua nos próximos anos e décadas. E por fim, o que não pode faltar aqui na cartilha de qualquer investidor de valor, né? O Buffett ele procura empresas com bons fundamentos e que estão sendo negociadas por bons preços. Uma boa oportunidade de compra com desconto, ela aparece quando o valor de mercado atual de uma empresa é mais barato do que o seu valor intrínseco. E aí que começa a brincadeira, né? Proporcionando inclusive a famosa margem de segurança no investimento. Embora não haja uma fórmula exata, né, da gente avaliar o valor intrínseco da empresa, não está lá, né, carimbado, né, na ação, a maioria dos investidores analisam várias características em conjunto. Então a gente pode olhar ali a governança, rentabilidade histórica, as margens, potencial de geração de caixa futuro de acordo com a análise, quais são as perspectivas de crescimento para a empresa e para o setor nos próximos anos e décadas. Muita gente discorda, né, da estratégia utilizada pelo Buffett, muita gente fala que hoje em dia não funciona mais tão bem como já funcionou, enfim. O que ninguém pode criticar é a rentabilidade histórica dele, que é inquestionável. O Buffett ele é conhecido por ser um investidor que compra as ações e as mantém por um longo período de tempo, o famoso buy and hold. Ele procura e encontra oportunidades nas quais ele acredita que tem potencial de gerar valor no longo prazo, compra, segura e sossega. É uma estratégia que parece bem simples na teoria, afinal de contas não tem mistério nenhum, mas é de difícil execução prática ali, porque exige muita disciplina, muita paciência e competência para encontrar esses negócios. Essas foram as características que o Buffett observa na hora de escolher e analisar uma ação e as 3 ações brasileiras que, na minha opinião, passariam tranquilo nesse filtro. Com relação ao preço, cada um tem a sua opinião, então fala aí o que você acha dessas 3 ações, se você considera como sendo negociadas por bons preços atualmente ou não, quais são as outras ações que se acrescentaria aqui na lista. Para mim a Ambev, né, chegou a bater um preço muito bom ali na crise, né, ficou ali, quem comprou não se arrependeu, não fez um mau negócio na minha opinião. Eu vou ficando por aqui, se você gostou já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima, valeu!